dia a todos. Deixo uma mensagem da palavra de Deus e essa mensagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 9, onde lemos: Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus havia ressuscitado e apareceu a alguns discípulos numa praia. Segundo um estudioso da palavra de Deus, Ralph Gore, essas brasas seriam feitas de carvão vegetal, que tem um cheiro particularmente forte, e só apareceriam em duas vezes no Novo Testamento, sendo uma dessa nesse texto onde lemos e a outra quando Pedro negou a Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 18 e no versículo 18, onde lemos: Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. O cheiro dessas brasas, ele deve ter avivado a memória de Pedro quando Jesus fez essas brasas na praia. Mas quando Jesus nos traz à memória algo que nós vivemos e que não foi bom para nós, como no caso do apóstolo Pedro, ele tinha vivido uma situação ruim, quando ele estava ali se aquentando nas brasas, ele havia negado a Jesus. Mas quando Jesus nos traz à memória algo que para nós traz uma lembrança ruim, não é para nos matar, mas sim para nos curar. O apóstolo Pedro, após o encontro que ele teve com Jesus na praia, essa comunhão, ele foi usado em situações muito importantes, em milagres, em curas. Foi um grande pregador da palavra de Deus, alcançou a tantas pessoas, foi um grande exemplo que para nós até hoje, um grande líder, e Deus ele sempre nos encontra para nos melhorar. Quando vemos ali em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 8, lemos assim: E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar. Nos tempos bíblicos não era comum um homem estar carregando um cântaro de água. Geralmente isso era feito pelas mulheres. Sempre quando fazemos algo incomum, a gente é notado. Jesus ele usou essa estratégia para facilitar para esses discípulos prepararem a Páscoa. E sempre quando a gente faz algo incomum, a gente é notado. O apóstolo Pedro, ele quando estava ali se aquentando naquelas brasas e negou a Jesus, isso era incomum a uma pessoa que já havia conhecido a Jesus. Pedro já havia conhecido a Jesus, andado com Jesus, aprendido. E ele foi notado. Mas Deus ele quer que a gente faça aquilo que ele nos chamou para fazer. Quando vemos ali em Mateus capítulo 5, no versículo 13, lemos assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando eles, nos tempos bíblicos, colhiam sal ali nas regiões do Mar Morto, parte desse sal ele estava bom para ser usado para salgar e outro já tinha perdido seu sabor, estava insípido. Então, esse sal não era jogado fora, ele era guardado no templo para ser usado quando houvesse o inverno e aquelas chuvas do inverno molhassem os mármores do templo e esses mármores ficassem escorregadios, eles usavam esse sal para evitar quedas, colocavam esse sal para que as pessoas não viessem a escorregar, ou seja, eles eram pisados pelos homens. Toda vez que a gente não faz aquilo que Deus nos mandou fazer, nos destinou para ser, a gente perde essa finalidade que Deus mandou a gente fazer e a gente passa a ser pisado pelos homens. E então, mas não é o que Deus quer para a gente. Deus quer que a gente venha ser usado naquilo que Ele nos chamou para ser, para salgar, para fazer a diferença, para trazer sabor, trazer ali tudo o que Ele nos destinou a fazer. E assim viveremos uma vida abençoada. Quando Jesus ele se encontrou com os discípulos naquele momento de comunhão na praia, não era somente para acusar, não era para acusar eles e verem o mal deles, mas para curar eles, para que eles
viessem a ser pessoas melhores e fazerem aquilo que eles foram chamados para fazer, para aquilo que Deus mandou eles fazer, e assim eles seriam tão bem-sucedidos como todos que obedeceram a Deus na história da humanidade foram bem-sucedidos. Todos tiveram o galardão, e principalmente no céu a salvação com Jesus. E é isso que Deus quer para nós, que a gente venha fazer aquilo que Ele nos destinou a fazer. Sempre quando Ele se encontra com a gente, é para que a gente venha fazer aquilo que Ele nos destinou a fazer e sermos felizes em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês, em nome do Senhor Jesus.